A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Tenho uma palavra de Deus para te entregar hoje no livro de Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, como ele queria, vivendo como ele queria, do jeito dele. Amém? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Foi cuidar de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quer dizer, ele desejava comer das lavagens que os porcos comiam, o resto de comida, mas ninguém lhe dava nada. A ver como a situação daquele jovem chegou. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos regozijando-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar, fazer festa. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijamos, nos alegrásemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, meu irmão, quando Deus, ele consegue, quando Deus vê que um filho seu se perdeu, ele fica triste. Ele deixa fazer o que ele quer. Amém? E no mundo, o mundo ensina aquele filho.
E depois que o mundo ensina que aquele filho apanha do mundo, porque o mundo, ele não tem dó de ninguém, não. Ele vai fazer aquela pessoa sofrer bastante. Foi o que aconteceu com esse jovem. Então, quando a pessoa cai em si, se arrepende da besteira que fez, do seu erro, do seu pecado, e volta para Deus, Deus se alegra, recebe de braços abertos, e a pessoa se torna filho de Deus novamente. Amém? Como esse pai de família que tinha 2 filhos. Amém? Um sempre estava com ele, mas o outro queria conhecer o mundo. Amém? Queria conhecer, queria andar sozinho com as suas próprias pernas, e ele não sabia andar com as suas próprias pernas. Quando ele saiu de perto do seu pai, o que ele tinha, ele perdeu tudo. Quando ele estava com o pai dele, ele tinha tudo. Mas quando ele saiu de perto do seu pai, ele perdeu tudo que tinha. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, o arrependimento é importante. Se arrepender dos erros, das falhas diante de Deus e dos homens, e reconhecer que Deus é Ele que pode nos guiar, nos guardar, nos proteger, porque a gente sem Deus não é nada. Amém? Graças a Deus. Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje. E falando do outro filho, o filho reclamou com o pai: eu sempre estive com o Senhor, nunca transgredi uma palavra sua, sempre obedeci o Senhor. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito. O pai falou assim: olha, meu filho, o que você sempre está comigo, o que é meu é teu, não precisa pedir. Amém? Não precisa pedir, o que é meu é teu. Ele estava morto, o teu irmão, e ele reviveu, recuperou com saúde. Precisava que a gente se alegrava, fazer festa, porque recuperou. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus que eu deixo para você hoje. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.